Linha Internacional. Conexão com o correspondente internacional do Grupo Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão. Tudo bem, Barão? Acho que travou, Barão. Fala, Isabel, todo mundo no Brasil. Agora sim. De perto. Destravamos você, Barão. Tá aqui. Falando aqui, ninguém está me ouvindo. Que bom. Então vamos lá. A gente está chegando numa triste marca aqui nos Estados Unidos, 200 mil mortos por causa do coronavírus, assim como no Brasil também no final de semana parece que ninguém trabalha nessa contabilidade aqui que é feita oficialmente. O último número foram de 213 mortas as pessoas nas últimas 24 horas, então 199.446. Mas já se sabe que esse número de 200 mil mortos foi batido, é um número muito triste em meio à pandemia que prossegue aqui no país. Lá atrás, quando Donald Trump foi alertado, disse que se tratava de algo diferente, né? Muitas vezes ele foi questionado sobre isso, mesmo sabendo que era algo que a gente não tinha visto numa geração, né? Ele preferiu, aparentemente, manter ou tentar manter as coisas mais calmas. E na prática, os números mostram uma situação de uma tragédia aqui no país, que é o que mais tem mortes confirmadas, né? E também o maior número de casos. Nas últimas 24 horas, 36.400 pessoas com coronavírus, elevando um total para 6.833.000, o que mostra o tamanho dessa tragédia no país. Números tristes, né, Barão? Números aqui que a gente vai atualizando diariamente. Do lado de cá também são números que ainda preocupam, por mais que haja essa tendência de desaceleração, né, Barão? Bom, indo um pouquinho para o lado da diplomacia, Barão, amanhã teremos discursos, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, Assembleia Geral da ONU. O que você tem para contar para a gente de curiosidades aí da edição desse ano? Na prática vai ser a primeira edição virtual, de fato, né, Barão? Exatamente. Em mais de 70 anos de história da Assembleia Geral da ONU aqui em Nova York, vai ser a primeira edição completamente virtual. Mais de 130 líderes mandaram vídeos, né, para o pessoal exibir durante a cerimônia. 3 minutos, cada um mais ou menos vai ter o tempo de falar. Normalmente é lotada de segurança, né, de pessoas trabalhando, está tentado. Nova York está bem mais calmo na comparação com outros anos, agora esse momento de geral aqui em Nova York. Tem alguns detalhes que chamam a atenção. Além de ser completamente virtual, representantes que normalmente mandaram líderes, um chanceler, um ministro, né, por causa que não queriam entrar nos Estados Unidos, Nicolás Maduro é um deles, Xi Jinping, da China, tá muito ruim. O outro, né, eles vão falar eles mesmos. A gente vai tentar refazer então, o contato com o Eduardo Barão, lá dos Estados Unidos, ele que vem falando sobre a questão da Assembleia Geral da ONU, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, ele vai discursar amanhã também, e como trouxe o João Pedro Mello, com certeza o presidente da República vai falar muito sobre a soberania do Brasil, sobre a Amazônia, na verdade. Isso também já foi pauta na última Assembleia, vem sendo pauta já nos últimos dias, com a queimada do Pantanal, muita gente já falando também, já ligando a natureza com relação à Amazônia, e com certeza vamos aguardar a questão da Assembleia Geral da ONU amanhã com o discurso de abertura que sempre é feito, né, por um presidente brasileiro, ou seja, agora o presidente da República, Jair Bolsonaro. Reconectado, Eduardo Barão, de volta aqui conosco. Líderes, como você dizia, né, Barão, que geralmente, né, não vão comparecer, eles vão falar, é isso, de forma virtual? Exatamente. Nicolás Maduro da Venezuela, Xi Jinping da China, né, todo mundo já mandou esse vídeo para cada um ter a sua parte ali. Eles não viriam até aqui aos Estados Unidos, normalmente eles não vêm, e outros líderes mundiais também que não mantêm, digamos assim, uma relação tão próxima com os Estados Unidos. Então vai ser diferente essa cerimônia, com uma segurança muito menos reforçada aqui em Nova York do que aconteceria normalmente quando os principais líderes mundiais participariam, aí sim, com a presença aqui oficialmente nesta reunião que começa amanhã. E você falou do Maduro por aí, viu, Barão? Não pude deixar de lembrar aqui essa confusão que deu com a tradução de uma frase do Mike Pompeo em visita aqui ao Brasil, quando ele quis se referir justamente ao Maduro. Gerou aí alguma troca de farpas diplomática, digamos assim, por conta dessa confusão. Foi com um tradutor que a própria embaixada contratou, né, Barão? Primeiro teve esse esclarecimento, né, Isabel? Quem contratou o tradutor? Né? Primeiro veio essa questão.
Para quem não acompanhou, sexta-feira, o Mike Pompeo, né, o secretário aqui do Donald Trump, esteve em visita ao Brasil e no meio de uma cerimônia, o tradutor, não sei se não entendeu direito, né, ele mesmo não sabe explicar, porque eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com tradutores, eles não lembram o que eles falam. Eles simplesmente traduzem ali o que está sendo falado naquele momento, mas eles não recordam depois o que eles traduziram. Uma forma do cérebro trabalhar para ser muito rápida a tradução, né? Eu já conversei com alguns tradutores e todos falam a mesma coisa, mas não tem ideia do que eles falaram. Então, deve ter tido não, ele errou na hora de traduzir, mas digamos que errou a parte mais delicada do discurso do Mike Pompeo, dizendo que queria retirar o Maduro da Venezuela. E aí depois a embaixada foi atrás e falou, ele não falou isso em nenhum momento, mas todos os jornalistas que estavam lá ouviram um tradutor oficial, que depois descobriu que foi contratado pela própria embaixada dos Estados Unidos no Brasil, fazer essa presepada aí. Então, duas coisas. A primeira ele não falou em nenhum momento que quer retirar o Maduro da Venezuela. E, em segundo lugar, muito cuidado na hora de você contratar um tradutor para não falar nenhum tipo de bobagem no evento que você estiver fazendo. Pois é, eu fico até com pena, né? Porque a gente não sabe. É igual a gente quando tá numa coletiva de imprensa, tá ali anotando, aí você vira pro colega, eu ouvi tal coisa, o que você ouviu? E aí a gente fica lá batendo, mas vai conferir o áudio, às vezes não é nem o que você ouviu, nem o que o colega ouviu, então... Coitado do tradutor nessa história. E foi um erro para um assunto delicado, mas né? é muito Já delicado. há problema Olha aí no a meio. importância de um tradutor. Eu acho que a lição que fica dessa novela toda é justamente isso, né, Barão? E tem um outro assunto que eu queria comentar com você, Barão. Na sexta-feira a gente não chegou a tratar sobre esse assunto, que foi a morte da juíza Ruth Ginsburg, que foi uma mulher incrível, uma mulher super importante na história dos Estados Unidos e que a morte dela tá gerando todo um contexto aí que implica na campanha de Donald Trump, implica no balanceamento de lados na Suprema Corte americana, o lado conservador, o lado democrata. E o Trump não respeitando, já deu todos os indicativos de que sai entre sexta-feira, por exemplo, essa indicação para quem vai substituir essa juíza, né, Barão? Traz pra gente aí as últimas informações sobre isso. E isso mais está repercutindo aqui, Isabel, na política, na sucessão eleitoral dos Estados Unidos. A Ruth Ginsburg, como você falou, morreu na sexta-feira à noite de câncer, ela já não estava bem de saúde, foi um dos principais nomes, a mais popular juíza da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos nos últimos anos, tem esse lado muito ligado aos casos feministas, né, a igualdade de gênero, e infelizmente ela morreu. Houve uma comoção muito grande aqui no país, até hoje, várias cerimônias estão sendo realizadas e deve ser assim até o final da semana. E um dos pedidos da Ruth antes de morrer era justamente que se aguardasse até a próxima eleição para definir quem ocuparia o lugar dela, já quando ela não estava muito bem de saúde. O Donald Trump não quis nem saber. No mesmo dia da morte da Ruth, ele falou que ia escolher a futura, ele falou que é uma mulher, possivelmente uma mulher, que vai ocupar a cadeira dela na Suprema Corte americana. Como você falou, se de fato isso for confirmado, hoje são 9 membros na Suprema Corte, 5 indicados por presidentes e ex-presidentes do partido do Trump, partido republicano, e 4 democratas, né? Então está 5-4 hoje, sendo que o presidente foi indicado pelo George Bush, e às vezes ele pende para um lado, pende por outro, dependendo do que está sendo analisado. Se de fato o nome que o Trump escolher for confirmado pelo Senado dos Estados Unidos, teremos um placar de 6-3 na principal corte aqui do país, o que convenhamos, uma vantagem muito grande para o partido republicano, para os conservadores. Então, há nesse momento esse debate aqui, o Trump deve anunciar esse nome até o final da semana, diz que vai esperar todas as homenagens até sexta, sábado, e confirmou que vai anunciar o nome. A questão que fica é saber se o Senado vai aceitar. Por quê? O Senado simplesmente pode barrar. Aconteceu exatamente a mesma situação no último mandato do presidente Barack Obama, em 2016, só que foi em fevereiro. E os republicanos, em especial no Senado, conseguiram segurar o nome que só foi depois escolhido pelo Donald Trump, quando ele assumiu a Casa Branca. Então, de uma forma geral, o Trump pode escolher esse nome, mas não necessariamente o Senado pode aceitar. Precisariam de 4 senadores republicanos dizerem que não. 2 senadores já falaram que não vão votar esse ano, que não tem chance nenhuma.
Então é possível que, mesmo com o Trump escolhendo o futuro nome do ministro ou da ministra da Suprema Corte americana, o Senado barre e espere o novo presidente ou a manutenção do atual presidente, aí sim para definir o nome da Suprema Corte. Pois é, que foi justamente o que aconteceu, o Barão mencionou aí no caso de Barack Obama, né? Quando outro membro da Suprema Corte também morreu. E aí, eu acho engraçado, né, Barão? A política ela é muito cíclica, né? Porque os mesmos políticos que lá no governo ainda Barack Obama, no finalzinho, que defendiam que não, a escolha tem que ser do próximo presidente, agora estão pensando justamente o inverso e estão tentando acelerar isso. Coisas que a gente vê aqui no Brasil, coisas que a gente vê nos Estados Unidos, coisas da política. Eduardo Barão, muito obrigada por todo esse passeio pelas pautas aí dos Estados Unidos. Um beijo para você, boa semana por aí. Muito obrigado, bom trabalho para vocês também. Valeu. Valeu. Tchau, Barão.